No capítulo 12 de Macabeus, traz grandes contrastes. Ele começa com Jonatas no auge de sua diplomacia e poder militar, mas termina com a sua trágica queda. Sua confiança nos inimigos se torna seu ponto fraco. A captura de Jonatas por Trifão, através de uma traição dissimulada, deixa o povo de Deus vulnerável e com a sensação de que a revolução pode ter sido em vão. No entanto, o retorno seguro das tropas de Jonatas e a determinação que mostraram sugere que o espírito de resistência dos macabeus ainda não estava completamente quebrado. Vamos à leitura. 1 Macabeus capítulo 12. Jonatas aproveitou-se das circunstâncias favoráveis e escolheu alguns homens que enviou a confirmar e renovar a amizade com os romanos. Com esse mesmo objetivo, enviou cartas também aos espartanos e a outros países. Os embaixadores chegaram a Roma e dirigiram-se ao Senado, onde disseram: o sumo sacerdote Jonatas e o povo judeu enviaram-nos a vós para a renovação da amizade e da aliança com eles como outrora, e deram-lhe para as autoridades locais um salvo-conduto, recomendando que os deixasse voltar sãos e salvos à Judéia. Eis a cópia da carta que Jonatas escreveu aos espartanos. O sumo sacerdote Jonatas, o conselho da nação, os sacerdotes e todo o povo judeu, a seus irmãos espartanos, saudações. Outrora, o sumo sacerdote Onias recebeu de Ário, vosso rei, uma mensagem que se dizia que eres nossos irmãos, como comprova a cópia anexa. Onias acolheu o enviado com honras e aceitou a carta, na qual havia referências à aliança e amizade. Por nosso lado, embora não tenhamos necessidade dessas vantagens, tendo para nossa consolação os livros santos que estão em nossas mãos, resolvemos renovar os laços de fraternidade e de amizade convosco, com receio de que nos tornássemos estranhos a vós, porque já decorreu muito tempo após vossa passagem junto a nós. Sem cessar, em toda ocasião, nas grandes festas e em outros dias solenes, nós nos lembramos de vós, nos sacrifícios que oferecemos e nas nossas preces, como é justo e conveniente pensar nos irmãos. Alegremo-nos com o que ouvimos dizer de vós. Quanto a nós, vivemos entre tribulações e guerras incontáveis. Todos os reis que nos cercam nos têm combatido. Em todas essas guerras não quisemos, todavia, ser pesados, nem a vós, nem aos outros aliados e amigos, porque temos por auxílio o socorro do céu. Com isso, podemos escapar dos nossos inimigos, os quais foram humilhados. Escolhemos, pois, Anumênio, filho de Antíoco, e Antípatro, filho de Jação, e nós o enviamos a renovar com os romanos a amizade e aliança de outrora. Do mesmo modo, encarregamo-los de ir vos saudar e de entregar-vos de nossa parte esta carta que tem como objetivo reavivar nossa fraternidade. Teríamos muito prazer em receber uma resposta vossa sobre esse assunto. Eis a cópia da carta enviada outrora. Ário, rei dos espartanos, ao sumo sacerdote Onias, saudações. Achou-se num documento sobre os espartanos e os judeus que estes povos são irmãos e descendem de Abraão. Agora que chegamos ao conhecimento disso, fareis bem em nos escrever sobre a vossa situação. De nossa parte vos escrevemos. Vossos rebanhos e vossos bens são nossos e os nossos são vossos. Enviamo-vos esta mensagem para que sejais informados disso. Soube Jonatas que os generais de Demétrio tinham voltado com tropas muito mais numerosas que anteriormente para guerreá-lo. Partiu, pois, de Jerusalém e marchou ao seu encontro no país de Emate, sem lhes deixar tempo para invadir seu próprio país. Mandou espiões ao acampamento dos inimigos. Eles regressaram e lhe contaram que os inimigos se preparavam para lançar-lhe sobre eles durante a noite. Ao pôr do sol, ordenou Jonatas a seus homens que velassem e empunhassem as armas, prontos para o combate, durante toda a noite, enquanto ele postava sentinelas ao redor de todo o acampamento. Ouvindo falar que Jonatas e seus soldados estavam prontos para o combate, os inimigos ficaram tomados de sobressalto e pavor, e retiraram-se acendendo fogueiras em seu acampamento. Jonatas e seus companheiros viram queimar os fogos, que não perceberam nada até de manhã. Puseram-se então a persegui-los, mas não o apanharam, porque eles haviam atravessado o rio Eletero. Voltou-se então Jonatas contra os árabes, chamados Abadeus, e os derrotou, tomando seus despojos. Em seguida reuniu seu exército, alcançou Damasco e percorreu toda a região.
Por seu lado, Simão investiu até Ascalon e as fortalezas vizinhas. De lá dirigiu-se a Jope, apoderou-se da cidade, porque ouvira falar que os habitantes tinham a intenção de entregar as fortalezas às tropas de Demétrio. Ele colocou, pois, ali uma guarnição para defendê-la. De volta a Jerusalém, Jonatas convocou os anciões do povo e tomou com eles a decisão de edificar fortalezas na Judéia, de erguer muralhas em Jerusalém e de construir um muro elevado entre a fortaleza e a cidade, para separá-la desta, isolá-la completamente e impedir que ali se vendesse ou comprasse alguma coisa. Formaram-se grupos para reconstruir a cidade, os quais ergueram de novo o muro da torrente do lado leste e restauraram a parte cognominada Cafenata. Simão edificou Adida em Cefela e a muniu de portas e ferrolhos. No entanto, Trifão planejava reinar sobre a Ásia, tomar o diadema depois de matar o rei Antíoco, mas receava que Jonatas não o permitisse e combatesse seus esforços. Por isso procurou apoderar-se dele e eliminá-lo. Partiu, pois, para Bet-San. Jonatas saiu ao seu encontro e atacou Bet-San com um exército de 40.000 homens de escol. Vendo que ele se aproximava com um numeroso exército, Trifão receou lançar-lhe a mão. Recebeu com honras, apresentou a todos seus amigos, ofereceu-lhe presentes e ordenou às suas tropas que lhe obedecesse como a ele próprio. Depois disse a Jonatas: por que motivo fatigaste todo esse povo, uma vez que não estamos em guerra? Envia-os de volta às suas casas e escolhe alguns para ficarem contigo. Após isso te acompanharei a Ptolemaida e te entregarei a cidade e as outras fortalezas, o restante das tropas e todos os funcionários. Depois eu partirei, porque foi para isso que vim. Jonatas confiou, fez o que ele dizia e reenviou as tropas, que regressaram à terra de Judá. Reteve, todavia, 3.000 homens, dos quais enviou 2.000 a Galiléia e conservou consigo 1.000. Mal havia Jonatas entrado em Ptolemaida, os habitantes da cidade fecharam as portas, prenderam-no e passaram a fio de espada todos que estavam com ele. Por sua vez, Trifão enviou a Galiléia, a grande planície, um exército e cavalaria, para esmagar os que Jonatas para lá enviara. Mas estes, ouvindo dizer que Jonatas fora preso e morto com todos seus companheiros, encorajaram-se mutuamente e marcharam em boa ordem, prontos para o combate. Seus perseguidores viram que eles queriam defender sua vida e regressaram. Enquanto os judeus entravam de novo, são e salvos na terra de Judá, choraram Jonatas e os seus, e foram tomados de grande inquietude, e todo o povo caiu na desolação. Todos os povos circunvizinhos procuraram oprimi-los, dizendo entre si: eles não têm ninguém para comandá-los, nem para socorrê-los. Agora é o momento de atacá-los e destruir sua lembrança dentre os homens. Nesse trecho de Macabeus capítulo 13, traz o caos causado pela captura de Jonatas, que leva o povo a clamar por um novo líder. Simão, o irmão mais velho que restou, assume a responsabilidade, restaurando a esperança da nação. O texto detalha a traição de Trifão, que mata Jonatas apesar de receber um resgate, e termina com a construção de um grande memorial por Simão, um ato de luta e honra que marca o fim de uma era e o início da liderança de um novo Macabeu. 1 Macabeus, capítulo 13, dos versículos 1 ao 30. Simão foi informado de que Trifão havia organizado um poderoso exército para vir à Judéia e devastá-la. Vendo o povo amedrontado e espavorido, subiu a Jerusalém, convocou a população e dirigiu-lhe a palavra nesses termos: vós mesmos sabeis bem o que eu, meus irmãos e a casa de meu pai temos feito pelas leis e pelo santuário, assim como as guerras e as dificuldades que temos suportado. Foi assim que meus irmãos foram mortos pela causa de Israel e que fiquei sozinho. Deus me guarde agora de poupar minha vida, quando o inimigo nos oprime, porque não sou melhor que meus irmãos. Por isso serei o vingador de meu povo, do santuário, de vossas mulheres e vossos filhos, uma vez que todas as nações, por seu ódio, estão coligadas para nos destruir. A essas palavras, os ânimos inflamaram-se, e todos responderam gritando: tu és o nosso chefe em lugar de Judas e de Jonatas, teus irmãos. Combate por nós e faremos tudo o que disseres. Então Simão reuniu todos os que podiam lutar, apressou-se em terminar os muros de Jerusalém e fortificou o recinto. A Jope enviou Jonatas, filho de Absalão, com consideráveis tropas.
Jonatas expulsou seus habitantes e instalou-se na cidade. Todavia, Trifão partiu de Ptolemaida com numerosos exércitos para invadir a Judéia. Trouxe consigo Jonatas como prisioneiro. Simão, por sua vez, acampou em Adida, em frente à planície. Informado de que Simão havia ocupado o lugar de seu irmão Jonatas e se aprontava para combatê-lo, Trifão enviou-lhe mensageiros para dizer-lhe: guardamos teu irmão por causa do dinheiro que ele deve ao tesouro real, em vista das funções que exercia. Envia, pois, agora 100 talentos de prata, e para que, uma vez livre, não abandone nossa causa, manda também 2 de seus filhos como reféns, e nós o deixaremos ir. Simão percebeu que essas palavras eram falsas, mas mandou buscar o dinheiro e os filhos, com receio de cair na hostilidade do povo, que poderia dizer: foi porque eu não mandei o dinheiro e os filhos que Jonatas morreu. Remeteu, pois, o dinheiro e os filhos, mas Trifão quebrou a palavra e não libertou Jonatas. Depois, pôs-se ele a caminho para entrar na Judéia e devastá-la, fazendo um rodeio pelo caminho que conduz a Dora. Mas Simão se apresentava diante dele em todo lugar por onde passava. Por seu lado, os ocupantes da fortaleza enviaram a Trifão mensageiro pedindo-lhe que se apressasse a ir ter com eles pelo deserto e lhe fornecesse víveres. Trifão aprontou sua cavalaria para partir naquela mesma noite, mas havia ali muita neve e ele não pôde encetar o caminho. Partiu, todavia, e foi para a região de Galaade. Quando chegou perto de Bascama, matou Jonatas e o sepultou. Em seguida, retrocedeu e voltou à sua terra. Simão mandou recolher os restos de seu irmão Jonatas e o sepultou em Modim, cidade de seus pais. E todo Israel chorou abundantemente e conservou o luto durante muitos dias. Sobre o túmulo de seu pai e de seus irmãos, Simão edificou um monumento grandioso com pedras polidas na frente e por trás. Ergueu ali 7 pirâmides, uma diante da outra, para seu pai, sua mãe e seus 4 irmãos. Colocou nelas ornamentos e cercou-as com altas colunas, sobre as quais, para eterna lembrança, colocou muitas armas, e junto às estas, navios esculpidos, que podiam ser vistos por todos os que se achavam no mar. Tal foi a sepultura que ele construiu em Modim e que existe ainda hoje. Em resumo, esse trecho do capítulo 16 de Romanos é uma conclusão rica e multifacetada. Começa com saudações pessoais, que revela a diversidade e o companheirismo na igreja primitiva. Em seguida, Paulo insere uma advertência crucial contra os falsos mestres, mostrando que o amor e a unidade devem ser protegidos por uma doutrina sólida. Finalmente, ele encerra a carta com uma majestosa doxologia, um hino de louvor que resume a essência da sua mensagem, a revelação do mistério de Cristo e a soberania de Deus, que é o fundamento da fé e da esperança de todos os cristãos. Romanos capítulo 16, dos versículos 10 ao 27. Saudai Ápeles, provado em Cristo. Saudai aqueles que são da casa de Aristóbulo. Saudai Herodião, meu parente. Saudai os que são da família de Narciso, que estão no Senhor. Saudai Trífena e Trifossa, que trabalham para o Senhor. Saudai a estimada Pérside, que muito trabalhou para o Senhor. Saudai Rufo, escolhido no Senhor, e sua mãe, que considero como minha. Saudai Ansícrito, Fregonte, Hermes, Pátrobas, Hermas e os irmãos que estão com eles. Saudai Filólogo e Júlia, Nereu e sua irmã, Olímpio e todos os irmãos que estão com eles. Saudai-vos uns aos outros com o ósculo santo. Todas as igrejas de Cristo vos saudam. Rogo-vos, irmãos, que desconfieis daqueles que causam divisões e escândalos, apartando-se da doutrina que recebeste, evitai-os. Esses tais não servem a Cristo nosso Senhor, mas ao próprio ventre, e com palavras adocicadas em linguagem lisonjeira, enganam os corações simples. A vossa obediência se tornou notória em toda parte, razão porque eu me alegro a vosso respeito. Mas quero que sejais prudentes no tocante ao bem, e simples no tocante ao mal. O Deus da paz, em breve não tardará a esmagar Satanás debaixo dos vossos pés. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Sauda-vos Timóteo, meu cooperador, Lúcio, Jação e Sosípatro, meus parentes. Eu, Tércio, que escrevi esta carta, vos saúdo no Senhor. Saúdo-vos Gaio, meu hospedeiro, e de toda a igreja. Saúdo-vos Erasto, tesoureiro da cidade, e Quarto, nosso irmão.
aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho, na pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério, guardado em segredo durante séculos, mas agora manifestado por ordem do eterno Deus e por meio das escrituras proféticas, dado a conhecer a todas as nações, a fim de levá-las à obediência da fé. A Deus único, sábio por Jesus Cristo, glória por toda a eternidade. Amém. Nesse trecho do Salmo 83, o salmista descreve a beleza e amabilidade da casa de Deus, o Templo de Jerusalém. Ele expressa um desejo tão intenso pela presença de Deus que sua alma se consome de saudade. A comparação com os pássaros que encontram abrigo no templo e a declaração de que aqueles que habitam na casa de Deus são felizes servem para enfatizar a bem-aventurança de estar na presença divina. Salmo 83, dos versículos 2 ao 5. Como são amáveis as vossas moradas, Senhor dos exércitos! Minha alma desfalecida se consome, suspirando pelos atos do Senhor. Meu coração e minha carne exultam pelo Deus vivo. Até o pássaro encontra um abrigo, e a andorinha faz um ninho para pôr seus ninhos. Ah, vossos altares, Senhor dos exércitos, meu Rei e meu Deus! Felizes os que habitam em vossa casa, Senhor. Aí eles vos louvam para sempre. Em resumo, o desfecho do capítulo 1 de Eclesiástico é um chamado à sinceridade radical na vida de fé. A verdadeira sabedoria não é apenas um conhecimento intelectual, mas uma postura do coração que se manifesta na justiça, na fidelidade e na mansidão. O autor condena duramente a hipocrisia, tanto diante de Deus quanto dos homens, e adverte que Deus, que conhece os segredos do coração, trará à luz a falsidade, resultando em desonra e destruição. A mensagem é clara: o caminho da sabedoria é o da integridade total. Eclesiástico capítulo 1, dos versículos 31 ao 40. O sentido da instrução está encerrado nos celeiros da sabedoria, mas o culto de Deus é abominável pelo pecador. Meu filho, tu que desejas ardentemente a sabedoria, sê justo e Deus te concederá, pois o temor do Senhor é sabedoria e instrução, e o que lhe é agradável é fidelidade e doçura. Ele encherá os celeiros daqueles que as possuem. Não sejas rebeldes ao temor do Senhor, não vais a ele com o coração fingido, não sejas hipócrita diante dos homens, e que teus lábios não sejam motivo de queda. Vela sobre eles para que não caias, e não atraia sobre tua alma a desonra, e para que Deus, revelando teus segredos, não te destrua no meio da assembleia. Por te teres aproximado do Senhor sorrateiramente, com o coração cheio de astúcia e engano. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Divino Espírito Santo, iluminai-nos, guiai-nos, dai-nos sabedoria e discernimento. Amém.